Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa diário Fechamento do Mercado. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio. Vou falar aí sobre os principais movimentos. O mercado financeiro teve uma forte desvalorização ao longo do dia, se recuperou no final, principalmente aí repercutindo o cenário internacional. As bolsas americanas, as bolsas asiáticas e europeias, todas aí trabalhando no campo negativo, principalmente repercutindo o Donald Trump, que falou no último domingo sobre aumentar a taxação dos produtos chineses de 10% para 25%. Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Vou falar aí sobre o índice dólar, algumas ações para a gente poder monitorar. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso fechamento do mercado. Se você puder deixar o likezinho nesse vídeo, vou agradecer imensamente. E aproveita e deixa aqui o seu comentário, alguma ação, alguma posição que você gostaria que eu analisasse. Beleza? Bom, galera, então, vou começar aqui o nosso gráfico do índice Bovespa, eu tenho uma referência de preço sendo testada por aqui, o índice caiu forte, acompanhando a queda generalizada do mercado financeiro, e ele toca nessa região de 93 mil pontos. O mercado tocou aqui e se recuperou bem. Ao longo do dia, hoje o índice chegou a ter uma desvalorização na casa de 2,5%, se recuperou e tem uma desvalorização aqui de 0,5%. Então, uma queda bastante expressiva e claramente a gente tem uma recuperação do mercado. Eu vou analisar vários papéis também que chamam a nossa atenção, principalmente aí pelo teste de suporte, alguns candles de reversão. Analisando o mercado. Danilo, o que você espera do índice Bovespa? Olha, pessoal, mais uma vez eu reforço a tendência indefinida do nosso mercado. Eu sempre desenho 2 pontos para vocês. O mercado sobe, corrige. Se ele rompesse a casa desses 96 mil pontos, eu acreditaria no mercado de um movimento positivo. Cenário número 1, o mercado ele poderia cair até a casa dos 93 mil pontos. Então, da forma que estruturou, o mercado cai. Eu acho pouco provável nesse início de movimento, tá? O índice Bovespa trabalha abaixo dos 92 mil pontos, então acredito que a gente possa ter uma região bem grande de obstáculo de preço por aqui. Então o mercado pode ter alguma certa dificuldade de se segurar por aqui, ou até mesmo levando em consideração que a gente tem uma tendência de indefinição, ele poderia voltar e testar esse nível de resistência nesse curto espaço de tempo. Esse é o gráfico do dólar do índice. O gráfico do dólar ele volta a trabalhar na região de 4 mil pontos, é uma região bem importante de resistência. E notem que o mercado financeiro ele toca aqui o mercado de dólar e hoje ele chegou até a ter uma forte valorização e depois recuou. O que demonstra aqui a entrada de força vendedora? O dólar chegou a subir na casa de 0,9% e voltou próximo da sua estabilidade. O que eu vejo como um ponto de referência? Caso a mínima do dólar de hoje seja perdida, ele poderia cair até o próximo ponto de suporte, a casa de 3,920, 3,915. Então, atenção, dólar em cima de uma resistência, o índice Bovespa em cima de um suporte. Dólar tem tendência de alta, índice tem tendência indefinida. Bom, olhando aqui agora os principais papéis, as ações da Petrobras, elas desenvolveram um desempenho negativo e tocam nessa região de R$ 26. Hoje o mercado chegou a cair e segura nesse ponto. Se a máxima de hoje for rompida, o próximo ponto de parada ficaria na casa dos R$ 28. Ponto número 1. Ponto número 2, ficando abaixo dos R$ 25,90, o próximo ponto de parada do mercado ficaria na casa dos R$ 25. Já as ações da Vale elas trabalham dentro de um cenário bastante importante, essa referência de preço em R$ 48,70, região de R$ 49. Cenário número 1, o mercado continua seu movimento lateral e volte a desenvolver uma movimentação de alta até a casa dos 51,20, ponto número 1, ou ponto número 2, a Vale vem a perder os R$ 49 e a gente teria uma queda até a casa dos 45 nesse curto espaço de tempo. Dá um giro nos bancos. Itaú, ele chama muito a minha atenção pela formação gráfica que foi estabelecida. Eu tenho uma referência de preço sendo testada aqui nesse principal ponto, a casa de R$ 32. Itaú também teve uma forte desvalorização nos últimos 3 pregões e a gente teve aqui um acompanhamento de uma queda só hoje de 3%. Depois de cair 3% no pregão de hoje, o papel recupera e tem uma desvalorização de 1% e, por curiosidade, monta um candlezinho bem atrativo e bem interessante, que é um martelo, um padrão de reversão em cima de um ponto de suporte. Caso a máxima de hoje, essa região de 32,70, seja rompida, a gente poderia ter uma alta e o próximo ponto de parada em R$ 34,40. Esse daí é o gráfico de Itaú. Dá uma olhada no Bradesco. Bradesco também teve uma queda, mas não sai da sua consolidação. Ou ele vem a romper aqui a casa dos 36,60, ou ele vem a perder a casa dos 33,40. Já o Banco do Brasil, nós tivemos aí, infelizmente hoje o papel atingiu o nosso stop loss. O stop loss estava aqui na casa de 48
deixa eu só confirmar aqui, R$ 48,44. Ele estopou, a gente voltou para o ponto de entrada. Então, foi um stop de 2,7%, mas eu continuo monitorando ainda esse rompimento de R$ 50 para que ele possa aí desenvolver a sua movimentação positiva e buscar a casa dos 55, beleza? Essas daí são as ações do Banco do Brasil. Bom, eu separei aqui algumas ações que chamam a nossa atenção para a gente monitorar. Eu vou começar aqui destacando as ações da B3SA. Ela é uma ação que, se não fosse pelas circunstâncias do mercado, eu iria iniciar o call hoje, no dia 7. Porém, eu vou acompanhar no pregão de amanhã e, eventualmente, a gente faz a operação no início do dia. Então, sobe, corrige, hoje me monta o martelo. Opa, deixa eu só desenhar sem a flechinha. Então, sobe, corrige, uma antiga região de resistência, agora é testada como um ponto de suporte e monta um candlezinho comprador. Da forma que está estruturada, eu acredito que as ações da B3SA, elas teriam espaço para retomar o seu movimento de alta e a gente poderia trabalhar aqui uma compra por correção na média móvel. Então, atenção, acima de 33,70, eu vou poder pensar em compra desse papel. Se surgir alguma oportunidade, eu mando no radar técnico para vocês. Brasil Foods é uma ação que volta a entrar no nosso radar. Se eventualmente o papel romper a casa dos 31,30, a gente vai entrar num ponto de compra. O mercado sobe, ele passa por um período lateral nesse curto espaço de tempo, formando um mastro bandeira. O rompimento de 31,30, a gente teria uma movimentação de alta, uma movimentação interessante para Brasil Foods. BTOW3 hoje teve uma queda bastante expressiva de 4%, mas eu monitoro aqui o rompimento de 39,50. Rompendo 39,50, a gente tem aqui, sobe, corrige, uma possível formação de um pivô. Então, BTOL é um papel que entra no nosso radar. Galera, eu vou acompanhar com muito carinho também as ações da Gol, tá certo? A Gol aqui eu tenho uma pequena linha de tendência de baixa que fica para trás e uma formação gráfica bem bacana. Eu tenho aqui uma formação de um fundo duplo e da forma que foi estruturado aqui, as ações da Gol, elas ficaram acima desse nível de resistência, a casa de 22,20 e formam uma consolidaçãozinha. Caso a máxima de sexta-feira seja superada, a casa desses R$ 23,90, eu acredito que o papel teria espaço para ter uma movimentação de alta até os R$ 29,80, R$ 30. Então, a gente tem uma possibilidade de uma valorização de 20% e um potencial de alta muito grande, tá? Colocando um gráfico de 60 minutos, notem que o papel ele tem aqui uma movimentação lateral e caso a gente tenha aqui o rompimento desses 24,30, poderemos ter o acionamento de um pivô de alta. Beleza? Esse daí é o gráfico da Gol. Hipermarcas. Hipermarcas é um outro papel que eu tenho comentado muito com vocês nos pregões anteriores. E hoje o papel rompe a sua resistência, essa formação gráfica denominada como mastro bandeira, ficando acima desses 28,70. Caso a máxima de hoje seja rompida, a casa de 28,80, a gente poderia ter uma retomada do seu movimento de alta e o próximo ponto de parada ficaria em 33,30. Então, atenção que hipermarca sinalizando um ponto de compra para quem for entrar no papel, o stopzinho abaixo desses 27,70, na casa de 4% de risco, tá bom? Mais uma vez, caso haja recomendação, eu informarei no nosso radar técnico. Magazine Luiza, atenção caso você tenha uma formação gráfica, perdão, alguma posição formada nas ações da Magazine Luiza. No curto espaço de tempo, eu tenho aqui uma movimentação de alta bem importante e hoje monta aqui um engolfo de baixa. Hoje o papel tem uma queda de 4% no dia de hoje e da forma que está estruturado, depois dele ter saído da casa de 159 e subir até os R$ 200, perdeu a mínima aqui em 192, eu acredito que o papel ele poderia cair até os 184. Então, caso você tenha alguma posição nas ações da Magazine Luiza, um ponto de atenção, o papel chegou a subir 1% hoje, virou por uma queda de 4% e a perda da mínima sinalizaria uma queda até a casa dos 184, 183 reais, tá? Então, sobe, corrige, eu poderia pensar aqui num ponto de compra e a retomada do seu movimento comprador, beleza? Magazine Luiza, e por último, não menos importante, eu tenho as ações da TIM, eu comentei ela ontem no nosso fechamento de mercado. As ações da TIM trabalham em cima de um ponto de suporte. Hoje o papel fecha com uma valorização de 0,3 e me informa aqui um candlezinho comprador. Rompimento de R$ 11,55, a gente poderia esperar os movimentos, esperar um movimento de alta igual aos movimentos anteriores. Então atenção que caso venha romper 11,50, 11,55, a gente poderia ter uma movimentação direcionada, esperando aí um movimento de alta nesse curto espaço de tempo. Beleza? Bom, galera, então agora eu vou dar uma olhada aqui nas solicitações que vocês me passaram referente aos papéis de ontem. Então, se você tem interesse, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Enquanto isso, mais uma vez eu queria
chamar a atenção de todos vocês o cenário delicado que o índice segue, o cenário de atenção e bastante apreensão aí do mercado internacional, para a gente poder também acompanhar. O mercado segue sem tendência, porém, cenário de bastante atenção. Beleza? Tamo junto, tamo junto. Everson, tanto Itaúsa quanto os principais papéis trabalham dentro de uma consolidação, né? Eu tenho aqui o gráfico de YouTube 4, até fiz uma análise, YouTube poderia voltar a subir até 34 e 30, o mercado segue toda a consolidação. Meu amigo Leandro Mendes, Danilo, faz algum tempo que eu peço as ações da Cyrela, vamos olhar aqui Cyrela. Olha, Cyrela, o que eu tenho aqui, meu parceiro, Leandrão? A tendência ela é de alta por um prazo maior, porém nesse curto espaço de tempo eu tenho um movimento lateral. O mercado sobe, corrige, eu tenho um toque na minha média de 21 períodos, e eu acredito que agora o papel poderia iniciar um processo de alta. Próximo ponto de parada, 17,80, rompendo 17,80. Romperam 17,80, ele poderia subir até os R$20. Caso você venha trabalhar uma compra, stopzinho abaixo da mínima de ontem, na casa de 16,20, a gente tem um stop de 4%, primeiro alvo aqui nessa região de 17,50 e depois o segundo alvo em R$20, beleza? A tendência para um prazo maior, ela é de alta, só toma um pouquinho de cuidado que desde janeiro aí, não só Cyrela, mas o mercado como um todo, tem um movimento lateral. Tiagão, quando vai liberar a próxima turma do Day Trade? Em breve, eu já vou mandar e-mail para vocês. Tiagão Gonçalves, chega dando like, muito obrigado, meu parceiro. Danilo, dá uma olhada em Uzi Minas, meu amigo Rodrigo da Lata. Vou dar uma olhada aqui em Uzi 5. Olha, Uzi Minas é uma ação que ela realiza o teste de um suporte bem importante, ok? Ela até teve um movimento de alta, mas ela segue num cenário de bastante cuidado. Ele cai, respirou, hoje o papel volta a cair a 3%. O que eu vejo? Tá? Na minha leitura aqui, eu tenho um ponto interessante para poder pensar em compra em Uzi Minas, se ela voltar acima dos R$9. Vou colocar um gráfico de 60 que fica um pouco mais fácil para a gente poder acompanhar. Olha só, o gráfico de 60 minutos, eu tenho uma linha de tendência de baixa passando por aqui, beleza? Se eventualmente ele romper aqui essa casa dos R$9, a gente poderia até ter um fundo duplo e o mercado poderia subir até os R$10,50. Então, um ponto de atenção aí para Uzi 5, somente acima de 9. Caso ele fique abaixo desses 8,40, a gente poderia ter uma queda lá nos R$8, 7,90, mais uma desvalorização de 5%. Então, é um cenário de atenção, é um cenário que a gente deve ter que tomar um pouco de cuidado, não só com os Minas, mas o mercado como um todo. Beleza, Rodrigão? Meu parceiro amigo Alessandro, tudo bem? Um grande abraço para você, por gentileza analisar as ações da Grendene. Vamos lá. Olha, a Grendene, ele é um papel que reportou balanço, aí, um balanço abaixo do esperado do mercado. O que eu estou de olho aqui? Uma possibilidade de compra, se eventualmente as ações elas ficarem acima de R$ 7,42. Rompendo 7,42, poderíamos ter uma alta até essa região de 7,80 e depois 8,10. Fora isso, tome um pouco de cuidado se o papel continuar abaixo. Se o papel continuar abaixo do 7,15, 6,90 e depois 5,60. O mercado tem um viés de baixa nesse curto espaço de tempo, algum possível movimento de alta somente acima de 7,40/7,50. Beleza? Show. Brunão, tamo junto, dá uma olhada em EZTEC, EZTC3. Olha, EZTEC é um papel que tem aqui um movimento lateral, eu tenho uma resistência muito bem desenhada em R$ 23 e um suporte muito bem desenhado em R$ 20,30. O que eu vejo para a EZTEC? Primeiro ponto, compra somente se ele ficar acima dos R$ 23, R$ 23,20, e aí sim ele poderia sair de toda essa consolidação e retomar o seu movimento de alta. Ponto número 1. Ponto número 2, voltar e ficar abaixo desses R$ 20,30, ele poderia cair até a casa desses R$ 19 e ter uma movimentação de baixa nesse curto espaço de tempo. Beleza? Então, esse daí é o gráfico da EZTEC. Meu parceiro amigo Tony Trader, um grande abraço, obrigado pelo like, obrigado pela participação aí. Danilo, qual é o critério para entrar no grupo fechado do Telegram? Alan, você vai participar de uma comunidade fechada, é uma assinatura mensal, tá certo? Onde você não só vai ter um grupo do Telegram, acesso às principais informações, as recomendações, detalhamentos, análises, como você também vai ter acesso a lives todas as segundas-feiras, 7 horas da noite, eu entro, fica em torno de 1h30, analisando o mercado e respondendo todo mundo
respondendo todo mundo. Então, live, você tem acesso a um treinamento que hoje custa R$ 147 no meu site, você vai ter acesso liberado, que é um treinamento de swing trade, e você vai ter todo o acompanhamento e você vai ter a possibilidade de participar de um grupo fechado, tá? Então é um lugar onde que eu separo pessoas que estão com foco de ouvir sobre swing trade, onde eu vou pegar as oportunidades, você vai ter acesso a uma planilha, enfim, todo o acompanhamento que eu faço, com o público focado para swing trade. Beleza? Então, qualquer dúvida, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tem como você acompanhar. E vamos lá. Álvaro, Danilo, acompanha suas explicações muito boas, show de bola, meu amigo, obrigado, conta sempre comigo. CPFE3, o que eu acho? Vamos dar uma olhada no papel. As ações aqui da CPFE3, ela tem aqui uma linha de tendência de baixa, que a princípio o mercado tenta romper essa linha de tendência. No curto espaço de tempo, eu tenho uma formação aqui de um possível sobe e lateraliza, espaço para subir. Eu vejo um próximo ponto de parada em R$ 30,60 e depois o próximo ponto de parada em R$ 32,20. Então, assim, o papel está no processo de reversão de tendência. Você pode pensar em comprar acima dos R$ 30, ponto número 1, ou se ele voltar por esses R$ 28,70, eu compraria esperando uma retomada de alta. Beleza? Valeu, Danilo, ganhou um inscrito, show de bola. Danilo, qual é o período gráfico que você utiliza para você fazer suas análises? Cara, eu utilizo o gráfico diário, tá? Como eu faço aqui a análise de day trade, não, de swing trade, as minhas posições vão durar 2, 3, 4 pregões, então é um cenário que eu acabo trabalhando e esse daí é um ponto bem bacana, beleza? Fala, pessoal! Então, esse daí é o gráfico diário, porque eu consigo entender aí as movimentações do mercado de uma maneira um pouco mais rápida, tá certo? Diário e 60 minutos, tá bom? Danilo, quando aparece o relatório de uma imprensa que dispensa dela tá negativa, peraí, dispensa bruta? Giovanni, desculpa, eu não entendi sua pergunta. Quando aparece um relatório de uma imprensa que dispensa dela. Giovanni, é o seguinte, todas as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, por legislação, elas têm que divulgar aí as informações financeiras, tá? Então, a cada 3 meses, a empresa fecha o seu balanço patrimonial. Isso nada mais é do que a contabilidade da empresa. E aí você tem ali o seu demonstrativo de resultado do exercício, que nada mais é do que o quanto que a empresa faturou, o quanto que a empresa teve de lucro e quais foram as despesas daquela empresa. Então, pode ser que uma empresa tenha uma despesa de 100 milhões de reais, mas ela tem um lucro de 1 bilhão, tá certo? Então, despesa nada mais é do que o que a empresa ela acaba gastando como escritório, o que ela acaba gastando para poder contribuir para a sua atividade principal. Tá bom? Danilo, Fleury está com perspectiva de terminar a semana bem ou vai demorar mais um tempo para ela voltar à casa dos 20? Olha, Murilão, ela tem uma perspectiva de terminar a semana bem? Seguinte, o papel na semana cai 2%. O que eu posso te falar em relação à semana bem? Eu posso te falar que a gente tem um cenário político totalmente indefinido da reforma da Previdência. Começamos hoje uma reunião e a gente tem uma apreensão mundial, né? Qual que é a apreensão mundial? O Donald Trump, que ele impôs tarifa sobre a China a partir de sexta-feira. Então, assim, é um pouco prematuro eu falar para você a empresa vai terminar numa semana boa. Por quê? Porque o mercado como um todo, hoje o mercado teve uma queda bastante expressiva. Então, o que eu vejo aqui? Eu tenho aqui agora um nível de tendência de alta, beleza? Depois de uma movimentação direcionada de baixa, se ele voltar acima desses R$ 20,50, eu acho que o papel pode subir. 20,50, R$ 20,70 pode subir. Mas a tendência é de baixa e o cenário do mercado financeiro também segue de baixa, tá? Tem espaço para voltar essa semana lá para os 22,60? Olha, eu acho que não. Tá? 22,60 o papel teria que subir 11%. É impossível? Não, não é impossível. Eu só acho que para ele subir 11% quarta, quinta e sexta é um ponto muito pequeno. Tá bom? É um ponto muito pequeno. Tá certo? Danilo, porque eu não consigo comprar as ações da Apple? A Apple você tem um código. Qual que é o código da Apple aqui que eu não me lembro? Aqui, ó, APPL34, tá? Então compra aqui APPL34, que são as ações da Apple, uma BDR, tá? Um recibo das ações.
Milton, Danilo, discordo que a bolsa caiu por causa do Trump. O Ibovespa está super frágil mesmo, até porque as bolsas americanas se recuperaram bem durante o dia. Legal, Milton, show de bola, respeito a sua opinião. Mas assim, ó, o mercado financeiro, ele tem vários fatores que acabam interferindo no mercado. Não é somente o Trump, tá? Mas assim, ó, discorda que é o Trump. Agora eu vou complementar. Então, acho que a sua opinião referente ao mercado, nesse exato momento, tem que ser avaliada. Por quê? Porque ele emitiu o comentário do domingo, tá? Todas as agências de notícias, e não só agências de notícias, para você ter noção, ontem a Asa fechou com 5% de queda. Nossa, Dani, mas por que fechou? Por causa do Trump, simplesmente só por causa do Trump. Não foi por causa de minério, não foi por causa da economia chinesa, foi simplesmente por causa do Trump. Quando a China cai, que é a segunda potência econômica, o que aconteceu ontem com os Estados Unidos? Também caiu. O que aconteceu hoje com o mercado como um todo? Também caiu. Então, assim, pode não ter sido somente as razões do Trump? Pode ter sido não somente a razão do Trump, mas foi um dos principais fatores que contribuíram para essa queda do mercado financeiro. Claro, o mundo como um todo. Danilo, pode ter outros fatores, pode ter dados que foram divulgados, pode ser perspectiva? Claro que pode. Claro que pode. Pode ser medo dos investidores porque a reforma da Previdência não pode ser aprovada? Claro que pode. Então, assim, o principal fator, sim, foi o do Trump, mas pode ter tido os outros fatores que acabaram de uma certa maneira influenciando, tá certo? Só para você ter uma ideia, hoje o mercado americano acabou se recuperando. Opa, não, esse aqui não é o gráfico atualizado. Deixa eu ver se eu tenho aqui S&P futuro, SP500, não. Deixa eu ver. Ó, a gente tem aqui, ó, o S&P na casa de 1%. Então, assim, o mercado acaba refletindo aqui um mau humor, tá? Não estou falando que 100% é por causa do Trump. Isso é um ponto para deixar muito claro. Mas por quê? Porque a reforma da Previdência não foi aprovada, a gente tem uma possível desidratação na Câmara dos Deputados, enfim, N fatores para acompanhar, para complementar. E só para levar em consideração também, devido a essa indefinição de reforma da Previdência, a gente tem um mercado o quê? Lateral. E, inclusive, hoje qual foi a notícia que saiu no cenário político? Que o Lula, ele tinha 12 anos de cadeia, ele tem 8. Isso já é sabido pelo mercado, diminuiu a pena dele, que ele pode entrar agora no regime semiaberto. Se o Lula sair para o regime semiaberto, ele pode atrapalhar as negociações da reforma da Previdência e colocar mais um pouco de tempero no nosso cenário. Então tem o Trump, sim, é o principal fator dessa semana, não só no Brasil, mas como as bolsas mundiais como um todo. E esse cenário aí, em relação ao Lula, em relação à reforma da Previdência, contribui. Olha só, olha só, olha só. Danilo, não é o Trump, olha só. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ó? Eu não estou acostumado muito a acompanhar o BR, o Investing.com, mas ó, Ibovespa Futuro, S&P caiu 1,5%, Dow Jones caiu 1,7%, Nasdaq caiu 2%. Ah, não foi por causa do Trump? Então foi algum cenário negativo da economia americana, que refletiu lá e foi lá e refletiu aqui. Tá bom, meu amigo? Mas claro, o mais importante é cada um ter uma opinião e não só falar se o mercado vai subir ou vai cair, mas qual que é a decisão que a gente vai tomar. O que você vai comprar, o que você vai vender, vai ficar de fora, quais serão os pontos que você vai entrar. Beleza? Então é isso, meu muito obrigado, um grande abraço. Se você puder deixar o like nesse vídeo, vou agradecer imensamente e até amanhã. Tchau, tchau.